Pastor Lucinho, por que Deus permite que uma pessoa sofra por causa da outra? Por exemplo, uma mulher que foi traída pelo seu esposo e sofre por causa disso. Vamos ler então a Bíblia aqui em Romanos capítulo 5, verso 12, diz assim: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Eu quero dizer para você o seguinte, primeira coisa, não confunda Deus não permite o sofrimento de uma pessoa pela outra. Ele acontece como consequência do pecado. Você tem que entender que apesar da gente ser RGs e CPFs diferentes, toda a humanidade está interligada. Nós somos uma grande irmandade, a humanidade. E quando um sofre, os outros sofrem também. Assim também, quando um é abençoado, o outro é abençoado também. Se todo mundo for melhorando de vida, é inevitável que esse todo mundo melhorar de vida não melhore a sua vida também. Mas se todo mundo for piorando, é inevitável que uma hora essa tristeza e essa dor de todo mundo também não chegue na sua vida. Então, na verdade, a gente tem mania de dizer, por que Deus deixa isso? Por que Deus deixa aquilo? Por que Deus... Não, na verdade a gente tem que olhar, não é Deus deixar. A gente tem que ver que, na verdade, muitas vezes o sofrimento que uma pessoa tem por causa da outra nada mais é do que a consequência do pecado. É a consequência do pecado. Aí você vai dizer assim, mas isso é justo? Bem, quer ver? Vários cristãos já pararam perto de mim e falaram assim, Lucinho, eu não concordo com essa história de que Adão e Eva pecaram lá no jardim e hoje eu pago o pato do negócio que os caras fizeram lá atrás. Mas você tem que entender que Deus trata a gente como representação. Então, toda a humanidade estava em Adão e Eva. Quando Adão e Eva comeram do fruto, eu e você comemos também. Então, na verdade, não existe isso de eu não tenho nada a ver com Adão. Adão era eu e você naquele dia lá no jardim. Pastor, mas eu não acho isso certo, eu acho isso uma injustiça. Se eu fosse assim, eu não achava não. Sabe por quê? Porque da mesma forma que Adão e Eva acabaram com a minha vida e com a sua por nos representar mal lá no jardim do Éden, também Jesus lá na cruz nos representou e Ele nos representou muito bem e quem morreu naquela cruz ali, se você crê em Jesus, você morreu ali junto com Ele. E Ele então garantiu salvação para você, entenda isso. Deus trabalha com essa questão da representatividade, Deus leva isso muito a sério, não é? Então, pastor, mas eu não acho isso certo. Tudo bem que em Adão isso nos fez mal, mas em Cristo isso nos fez bem. Jesus nos representando salvou a todos nós. Adão nos representando nos prejudicou? É verdade. Eva nos representando acabou com a nossa vida? É verdade. Mas Jesus nos representando nos fez o bem. Por isso você que está vivo aí hoje, me ouvindo, entenda isso. Você errar ou você acertar, nunca vai afetar só você. Viu? Você marido que pensa em sair de casa, você tem filhos, você tem uma esposa, você tem parentes. Eu quero te fazer essa pergunta, as pessoas estão sofrendo por sua causa ou elas estão sendo abençoadas por sua causa? Você está sendo Adão e Eva na vida das pessoas ou você está sendo Jesus na vida das pessoas? Quando você representa alguém, você representa para melhorar a vida delas ou para piorar a vida delas? Não é? Então, eu quero que você pense, reflita e que você seja como Jesus, que quando foi nos substituiu para o nosso bem e para nos melhorar e para nos abençoar e para nos salvar. Seja assim você também, uma pessoa que passa o bem que há em você para quem está do seu lado.